Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindes, muito bem-vindos ao nosso programa Perfil e Negócios. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a internacionalização dos filmes e séries no Brasil. É com muita honra, muita alegria que a gente recebe a coordenadora internacional da Gulani Entretenimento, importantíssima produtora de conteúdo audiovisual no Brasil atualmente, a Laura Rossi. Seja muito bem-vinda, viu, Laura? Muito obrigada, Gal, por me receber, por abrir esse espaço para a gente falar sobre algo que é tão importante para mim, que eu acho que é tão importante para o mercado, para os negócios do entretenimento. Com certeza. Bom, eu queria primeiro começar te perguntando como que iniciou a sua jornada nesse mercado? Acho que tem muito a ver com o que eu faço hoje do lado da educação, que é ter me especializado como docente na parte de negócios, porque eu caí no acaso, né? Foi uma grata surpresa, mas na minha formação, eu sou formada em cinema, a gente não olha muito para a parte de produção a fundo, de negócios, como é que todo esse mercado funciona, né? Então, dentro da minha formação, eu fui para a área da edição, pós-produção, e conheci Fabiano Gulani, que é um dos sócios da Gulani, dentro da faculdade, num evento que foi promovido pela faculdade para um dos filmes deles, que eles estavam fazendo promoção. E ele viu algo em mim que achou que poderia ter match com essa área, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. E surgiu esse convite dele para trabalhar com eles mais pontualmente num projeto, que era o Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, com a Regina Casé, um projeto incrível. Que presente, né, esse desafio? Não, foi uma grata surpresa e foi uma forma de entrada que eu acho que abriu muitas portas para mim muito rápido, né? Eu me apaixonei por um lado e por outro eu trabalhei com um projeto que é um dos projetos brasileiros que mais foi vendido no exterior, foi premiado em Sundance, em Berlim, 2 grandes festivais internacionais. Foram para quantos países? Mais ou menos 70 territórios. Caramba! Distribuído, lançado. Sim. Muito em cinema, fez uma carreira gigante Espanha, fez uma carreira gigante na Itália, na França. Quando você fala assim de uma carreira gigante, não é só que o filme foi exibido num festival, ele entrou em cartaz também, é isso? Isso. A gente tem 2 lados, né? A gente tem toda essa parte de festivais que a gente pensa muito do lado da promoção. A gente trabalha muito para isso, mas é um meio para um fim, né? Não é o fim do nosso trabalho, essa parte de festivais. Sim. Então, quando a gente sente que a gente foi bem sucedida, porque a gente conseguiu, de fato, fazer o que a gente busca com a internacionalização, que é multiplicar os mercados, né? Sim. Então, quando eu falo que o filme foi muito bem sucedido, é porque ele teve um lançamento em cinema muito bom, teve uma carreira, teve um público grande, depois foi vendido para TV, depois foi vendido para VOD, né? Então ele fez toda essa... fora, isso tudo lá fora, além daqui. Isso, em vários países diferentes, né? Sim. Assim que a gente mede o sucesso comercial internacional de um projeto, é quando a gente consegue replicar essa cauda longa que a gente chama no cinema, né, que passa pelo cinema, passa pela sala de cinema, pela TV, pelo VOD, home video. Sim. A gente consegue explorar o filme ao seu máximo. Sim. E que não deixa de ser uma jornada empreendedora, né? Porque assim, você está falando tudo isso, eu estou aqui buscando imaginar como que você pode ter aberto aí, criado essas oportunidades, né, dessa jornada. Como é que foi isso? Como é que se dá isso? Eu acho que, com certeza, em primeiro lugar, colocar a Gulani num lugar de muito protagonismo nisso, né? Eles enxergaram uma possibilidade de mercado, uma possibilidade de expansão e investiram muito nisso, foram com a cara e com a coragem, né? Aprendendo o que era esse mercado. Sim. Então eu já chego num segundo momento já muito mais estabelecido o que é isso, mas eu acho que a todo momento, né, a gente não está tentando inventar a roda, mas a gente está tentando se aproximar de outros mercados, né? Então a gente está sempre olhando lá para fora e pensando
tá, isso aqui deu certo, vender o projeto lá para fora deu certo, lançar em sala de cinema deu certo. O que mais existe no mercado internacional que a gente pode trazer para cá e testar com os nossos projetos, né? Então isso desde modos de financiamento, a gente não usa muito aqui no Brasil, não tem uma cultura de usar muito financiamento privado, empréstimo, que é um modelo de negócios que se usa muito na Europa. Nos Estados Unidos é como? Estados Unidos é muito isso, é investimento privado, pré-venda, descontam geralmente os contratos de pré-venda, né, que é pré-licenciar para uma TV, ou pré-vender os direitos de distribuir no mundo inteiro, por exemplo. Então, eles descontam esses contratos, usam uma parte desse dinheiro para produzir e esperam que o filme dê lucro no futuro, né? Claro Sim. que tem diversos mecanismos também de cash rebate, que é quando você gasta um dinheiro num território específico ou com produtos específicos e o Estado te reembolsa de uma parte desse gasto. Então, tem modelos que a gente aqui no Brasil, por ter, de fato, uma fonte de financiamento muito ricas do ponto de vista público, né? Então, a gente tem muitas formas de financiar projetos aqui com leis de incentivo, a partir da iniciativa privada também com a isenção fiscal que a lei do audiovisual oferece. E a nossa indústria é um pouco recente, né? A gente tem que pensar que a gente tem mercado ainda, né? A gente pode dizer que a gente tem uma indústria aqui? Eu acho que sim. Acho que a partir, principalmente, da lei de telas, né, em 2012, que a gente começa a ter uma produção com um volume muito maior e com uma saída, de fato, de mercado, com públicos em diversas janelas, eu acho que sim, hoje a gente consegue falar que a gente tem uma indústria porque a gente tem uma viabilidade econômica muito clara. Mas é recente, então a gente acredita, eu acredito muito, acho que esse é o lado do empreendedorismo nessa área, que tem muito pra gente explorar, que a gente não explora. Sim. Pode dar certo, pode dar errado, pode combinar com o que a gente tem aqui no Brasil, pode não combinar. O que você acha que a gente não explora ainda? Investimento privado, muito. Acho que... Você fala de empresas aportarem sem ser por lei de incentivo, seria isso? O que você chama de investimento privado? Tem alguns modelos, né? Tem modelo de investidor mesmo, que é algo que a indústria tech, né, que é também indústria criativa, usa bastante. Então, sempre quando a gente olha para o paralelo, a gente vê que pode ter um caminho para a gente, né, que é private equity, né, um investidor que entra realmente buscando lucro. Sim. Então, eu acho que isso é um modelo de negócio que a gente não usa muito aqui no Brasil. A gente acaba indo mais ou para patrocínio ou para as leis de incentivo, que para alguns projetos que são muito comerciais, às vezes a rapidez, a agilidade de você produzir com um investidor, com um sócio investidor, seria mais benéfica para o projeto do que os benefícios que a gente tem de usar políticas públicas. Tá. Ou não necessariamente um ou outro, né? Mas combinar isso para você ter mais flexibilidade para poder oferecer o que cada projeto precisa. E outra coisa que eu acho que a gente não trabalha tanto aqui no Brasil, e daí é uma questão de maturidade de indústria, são as pré-vendas, né? Pré-licenciamento. Porque o que seria essa pré-venda? Quando a gente comercializa o projeto lá na frente, quando ele está pronto, ele dá um lucro, né? Então, certo. Isso, quando a gente está fazendo um projeto independente, deveria ser a nossa meta final, que é gerar lucro com aquele projeto, rentabilizar aquele projeto no mercado. Um modelo que é muito comum no mercado de cinema é que a gente, ao invés de esperar o produto ficar pronto e vender lá na frente, a gente vende ele um pouquinho mais barato, né? Porque tem o risco de ninguém conhecer aquele produto, antecipadamente, quando a gente está começando a produzir. E isso se faz justamente para usar esse dinheiro para poder produzir o conteúdo. Certo. Então, é uma antecipação de receitas
de algo que ainda não está pronto para poder viabilizar a produção desse projeto. A Globo Filmes faz esse sentido, faz esse mecanismo, não é? Sim, a Globo tem sido um super parceiro, especialmente por ele ter a empresa tem muitos braços, né? O Grupo Globo. Sim. Então tem a plataforma, que é a Globoplay, tem diversos canais, né? Tanto o canal de TV aberta, que é a TV Globo, como o Canal Brasil, como Globo News, como o Telecine, né? Tudo isso é parte do Grupo Globo. Então, quando a gente trabalha com eles, a gente tem uma diversidade de possibilidades de estruturar, né? Então, pode ser um coprodutor via Globo Filmes, Sim. que é o braço deles de produção de cinema. Pode ser uma pré-venda para um canal como o Telecine, um pré-licenciamento. O próprio Telecine, ele tem possibilidade, como canal também, de usar algumas leis de incentivo, né? Alguns mecanismos da lei do audiovisual. Então, existe essa pluralidade de possibilidades de trabalhar com eles. É super interessante. Acho que é uma dessas etapas de maturidade do negócio que a gente consegue enxergar justamente com o Grupo Globo aqui no Brasil. Sim. Você está tocando também num termo, né, que tem bastante ruído a respeito dele aqui no Brasil ainda, que é a questão das leis de incentivo. Sim. Né? As pessoas acham que é uma coisa, mas é outra, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho do que são as leis de incentivo, quais os benefícios que elas trazem para o Brasil, né, para a nossa economia, enfim. Eu acho que, primeiro, é muito importante a gente esclarecer que políticas públicas existem em todas as áreas. Esporte, subsídios, automobilístico, farmácia, né? Indústria de infraestrutura, tudo que, né, quando a gente está falando de um estado como o nosso, que não é o estado mínimo, né, e como a maioria dos estados no mundo, acho que essa é a parte legal da gente trazer, os subsídios eles são feitos por um período para estimular indústrias que aquele estado julgue importante. No nosso caso, começa muito na área da cultura, na área do audiovisual, estimulando a cultura, né? Entendendo a cultura como um patrimônio e entendendo que a gente precisa estimular que isso exista. Mas hoje em dia já existem muitas políticas públicas dentro do audiovisual que são voltadas a negócios, são pensadas para uma indústria um pouco mais madura, que é o caso, por exemplo, do Fundo Setorial, que é um fundo gigante com muitos recursos, que capta dinheiro da própria indústria, então das receitas que a nossa indústria gera, para voltar a investir em novos projetos. Né? Exato. E acho que isso é importante. Às vezes as pessoas têm um entendimento de que tudo é dinheiro do governo, que é colocado e não tem nenhum retorno. Essas são as políticas públicas mais ligadas a começar uma indústria, que são as nossas políticas um pouquinho mais antigas, mais ligadas a projetos culturais, a projetos de interesse público. Mas a gente tem já mecanismos aqui no Brasil, e acho que a gente precisa continuar olhando para fora e expandindo isso, que se um filme der lucro e ele é um parceiro do fundo setorial do audiovisual, ele retorna esse dinheiro para o fundo setorial, Sim. né? Então, sim um mecanismo público de incentivo, mas ele já tem uma visão mais comercial. Sim. E a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, como é que funciona? A Lei Rouanet ela é muito pouco usada na parte do audiovisual, mas ela é muito similar à Lei do Audiovisual. Sim. Então, a Lei Rouanet ela tem mais o foco para eventos, curtas-metragens podem entrar, porque é um formato que a gente entende como não comercial. E a Lei do Audiovisual ela foi feita justamente para incentivar uma indústria comercial, né? Então, quando a gente fala de longa-metragem, de série... E aí não é o caso assim, porque tem gente que acha que o governo deu dinheiro para tal artista. Não é nada disso, né? Primeiro, o produtor, me corrija se eu estiver enganada, tá? Coloca o projeto na lei de incentivo, né? Toda a parte burocrática, planilha orçamentária, enfim. Aquele projeto pode ser aprovado ou não, né? Se não for aprovado, aí tem aí algumas correções a fazer. Então, sendo aprovado, o governo não dá dinheiro nenhum.
não é isso? Exato. A pessoa depois, no segundo momento, tem que ir atrás das empresas, né, investidoras, patrocinadoras, para elas aportarem determinado valor e aquilo ser descontado no imposto de renda delas. Então, correto? É isso? Exato, é um mecanismo de incentivo indireto. Então, na verdade, o governo está incentivando indiretamente as produções. Ele está incentivando e dando incentivos de benefício fiscal para empresas e não para os projetos. Então, o que acontece? Quando uma empresa quer ser patrocinadora de um projeto audiovisual, e esse projeto, né, porque o lado do governo para a lei do audiovisual é apenas de aprovar um projeto com base em ele atende os critérios que a lei cobre. Então, não tem nenhuma análise de valor. Sim. Quem faz uma análise de valor são as empresas que têm interesse em usar os mecanismos da lei do audiovisual. Por exemplo, uma empresa que quer patrocinar cinema, ela pode escolher ou eu coloco o meu dinheiro direto nessa obra, ou eu uso a lei do audiovisual, que daí cumprindo os requisitos dessa lei, os limites de investimentos, prazos, etc., eu posso, no futuro, deduzir esse investimento que eu fiz à cultura brasileira do meu imposto de renda. Ou também do ICMS, do ISS, né? E daí tem as políticas locais que também tem esse mecanismo de investimento indireto. Tá, eu queria só te perguntar uma coisa antes da gente ir para o próximo bloco. É tanto tema, né, para a gente abordar. Quais são os maiores desafios na internacionalização dos filmes, séries, se você puder falar rapidinho? Acho que o maior desafio, e é algo que a gente precisa aceitar, é a nossa língua. A língua portuguesa, ela é um pouquinho diferente, por exemplo, do espanhol, que tem vários países que compartilham dessa mesma língua, né? Então, a gente não fala inglês, então a gente sempre tem que entender que o nosso produto vai ter um espaço de produto estrangeiro lá fora. E daí é trabalhar com esse desafio para a gente entender que espaços são esses e como é que a gente pode otimizar. E eu acho que o segundo desafio tem a ver com isso que a gente já conversou bastante, que é essa adaptabilidade de modelos de negócio, né? Então, existe um desafio, principalmente para quem está indo para o mercado internacional, de entender como é que o mercado funciona. Cada país vai funcionar de um jeito, cada território tem uma possibilidade de lucro ou não, né? Então, territórios que você consegue gerar muito mais lucro, territórios que são menores no mercado mesmo. Então, é conhecer essas especificidades de cada lugar, que só dá para vir com a experiência mesmo, né? Sim. Mas que é um grande desafio de saber posicionar o seu produto para mercados distintos, né? Essa é a grande dificuldade. Maravilhoso. Bom, a gente vai ter que ir para um breve intervalo e na volta eu quero saber mais detalhes sobre a trajetória da Laura, coordenadora internacional da Gulani. Perfil e Negócios volta já. E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios. E hoje a nossa convidada é a Laura Rossi, coordenadora internacional da produtora Gulani. E Laura, gente, ela é uma estudiosa do negócio do cinema, né? Inclusive quanto à internacionalização de filmes e séries brasileiras. Eu queria começar te perguntando, Laura, qual foi a especialização que você fez para estar nessa jornada? Como a gente falou, né, na minha formação em cinema, eu não tive muito contato com essa área de negócios. E quando eu fui para essa área internacional, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já estou há 10 anos trabalhando com internacionalização de audiovisual, eu notei que no exterior, quem fazia as funções que eu fazia, né, quem fazia funções similares às que eu fazia, eram pessoas geralmente da área do direito ou que vinham do mercado financeiro, que vinham de bancos. Então, eu notei que talvez existia um gap na minha formação e no nosso entendimento de como fazer negócios com audiovisual.
Sim. E daí, acho que o que eu fiz de mais diferente na minha jornada foi ter ido fazer um MBA em gestão de negócios. Aqui no Brasil Aqui mesmo? no Brasil mesmo. Fiz na FIA, que foi justamente uma indicação dos meus amigos do mercado financeiro, a instituição, né? Então, eu fui realmente me preparar para um pouco isso que a gente estava falando, né? A gente está sentindo que a indústria brasileira está maturando. E para ela continuar maturando, a gente precisa olhar para o lado, olhar para outras indústrias, olhar para o empreendedorismo, pensar de fato o que está sendo feito, o que a gente pode testar. Pode dar certo, pode não dar? Pode, mas vamos testar novos modelos, vamos testar como é que, né, assim, do pessoal que vende caneta ao pessoal que vende carros ou chips super tecnológicos. Você nota uma similaridade em como as pessoas fazem negócios. Então, eu acho que o que eu sinto que é o diferencial que eu trouxe, talvez, não só para a internacionalização, mas tentando trazer isso para o nosso mercado audiovisual brasileiro, é testar esses modelos que funcionam para gerar rentabilidade em outras indústrias, para gerar resultado em outras indústrias e tentar adaptar eles para o nosso mercado do cinema, claro, sem perder de vista a importância que o nosso mercado tem cultural e de patrimônio brasileiro, né? Sim. Você pode detalhar um pouco mais sobre como essa jornada, né, como que vocês têm construído isso dentro da Gulani para essa internacionalização? Acho que na parte de internacionalização, muita tentativa, principalmente no mercado, muita tentativa principalmente na parte de financiamento. Então, a gente tem explorado um pouquinho mais com projetos que têm um maior potencial comercial fora do Brasil, explorado um pouco mais como é que a gente estrutura o financiamento, como é que a gente estrutura esses negócios. Então, daí, coprodução internacional, é isso? Coprodução, que é um modelo que a gente já trabalha bastante, as pré-vendas que eu comentei com você. Sim. Fazer parcerias com investidores privados, né, com fundos de investimento que atuam no setor de cultura, de audiovisual lá fora. Então, fazer testes que ainda são um pouco recentes, né? Então, a gente vai descobrir os resultados deles um pouquinho mais para frente, mas a gente já sentiu um grande impacto agora nesse período de pandemia e de desaceleração do mercado brasileiro e dos financiamentos públicos brasileiros, que a Gulani foi uma empresa que não precisou parar, porque a gente tinha uma diversidade de fontes de financiamento, que claro que não é a mesma coisa de ter uma indústria em pleno funcionamento, mas a gente tinha formas de continuar produzindo com recursos dessas fontes mais diversas, internacionais. A gente fez bastante pré-venda dos nossos produtos lá fora para continuar produzindo eles durante esse período de hiato, né? Então, acho que o que tem se mostrado por enquanto é que é uma forma de sustentabilidade do negócio, né? Então, da gente não ficar tão dependente, talvez tirar um pouco do risco de só ter uma forma de um modelo de negócios possível. E eu acho que vai se provar também muito promissor quando a gente trouxer esses produtos para o mercado, porque eu acho que eles já chegam no mercado em outro patamar, né? Então, trabalhar com pré-venda, trabalhar muito com posicionamento do produto, posicionamento da empresa, né? Uma gestão mais estratégica do que a gente está fazendo, pensando desde o começo o que a gente quer fazer com esse produto, não esperando esse produto acontecer, né? Sim. Então, eu tenho muita confiança de que, como eu te falei, né? Se usam isso para caneta, se usam isso para carro, provavelmente para cinema também vai funcionar. Muito bom essa comparação, porque cinema não é assim um objeto assim, né? Então é interessante você trazer isso. Bom, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência em estar trabalhando nessa jornada de internacionalização com cineastas tão importantes, né? Como o próprio Fernando Coimbra, a Ana, que você citou, o Karim, enfim. Como é que tem sido essa experiência?
eu tenho muita sorte. Meu primeiro projeto já foi o Que Horas Ela Volta, que foi com a Ana Laerte. Então, eu já entrei nesse mercado internacional num espaço muito gratificante, né? Que é quando a gente se esforça muito, trabalha muito e vê um resultado claro desse trabalho, vê um resultado no papel, nos números, na projeção da obra. E é sempre um prazer, né? Eu acho que facilita muito o trabalho quando a gente encontra essa grande obra junta com um grande cineasta e uma grande produtora, né? Claro, Sim. Uma produtora que sabe o que está fazendo, que tem esse know-how já de mercado. E eu acho que é assim que a gente consegue fazer projetos grandiosos, né? Porque são esses elementos que, quando eu falo de estratégia, é muito mais fácil você criar uma estratégia quando você tem elementos muito favoráveis, né? Então, quando eu estou trabalhando num projeto como a gente trabalha muito, né? Com Karin Ainus, Sérgio Machado, Ana Laerte, Laís Bodansky, todos os projetos da Laís Bodansky foram produzidos pela Gulani, né? Em parceria com a produtora dela, que é a Buriti Filmes. Sim. Luiz Bolognese, também da Buriti, que faz muito projeto de cunho mais indígena e de denúncia. Então, são realizadores que nos oferecem muito para daí a gente ir para a parte de negócio e pensar, bom, como é que eu faço tudo isso que a gente já tem no projeto, já tem no papel, multiplicar, aumentar, como é que eu reverbero ainda mais do lado dos negócios, né? Acho que é o ponto mais importante, talvez, com que objeto a gente trabalha, né? Sim. E o que a gente pode esperar desses novos projetos que você está trabalhando? Muita coisa. Ano que vem, a Gulani vem com uma safra de projetos muito forte para o mercado internacional. A gente passou um tempinho bem focados no mercado brasileiro, mas ano que vem a gente traz, do lado das séries, a nossa série Cena, a gente acaba de filmar, que é a série ficcional sobre a vida do Ayrton Senna. Vocês estão gravando, estão filmando fora, né? Estamos filmando na Argentina, Uruguai e Brasil. Sim. Principalmente, né? Então tem algumas ceninhas que são feitas Europa, Japão, mas mais de situação, mas gravando mesmo nesses 3 países. Série gigante em parceria com a Netflix. A gente tem certeza que vai dar muito certo no Brasil, mas a gente tem muita expectativa que ela funcione muito também para outros mercados. Do lado de cinema, a gente tem o novo projeto do Fernando Coimbra, que é o segundo longa dele para cinema, que a gente está lançando no que vem. Um projeto que já tem grandes parceiros lá fora. O novo projeto do Karin Ainus, que acabou de sair agora de Cannes, em competição com o primeiro longa dele em inglês. E ele volta a produzir em Fortaleza, que é a terra natal dele, volta a produzir em português. Um filme super interessante, super com uma cara brasileira de novo, né? Então a gente está super ansioso. E também a gente traz a maior animação latino-americana já produzida, que é Arca de Noé, baseada no álbum infantil do Vinícius de Moraes, direção de Sérgio Machado. Uma animação também que a gente está super ansioso, já é uma animação que tem pré-venda em 17 países, coproduzida com a Índia, com dinheiro americano, então um modelo de negócio super diferente. Caramba. E que a gente acredita muito aí para o mercado internacional. Maravilhoso. E quais são, assim, os maiores prêmios ou festivais que a Gulani já participou lá fora? A Gulani tem mais de 500 prêmios internacionais. É mesmo? A A Gulani é uma produtora que tem quantos anos? 28. Tá. Quase 30 anos, estamos quase 30 Então, é uma produtora já que... Bastante experiente, né? Muito experiente, ela está no mercado antes da Ancine existir, né? A Ancine é de 2001, a Gulani é de 1996. Caramba! Então... A Ancine, gente, quem não sabe, é o órgão que rege o audiovisual no Brasil, não é isso? Exato. Nosso órgão regulamentador, então é uma produtora que antecede o próprio órgão. A gente está aí antes do fundo setorial, a gente está aí antes da lei de telas, né? Então a gente está no mercado há bastante tempo. Já passamos por todos os grandes festivais.
Somos a produtora brasileira que mais teve filmes escolhidos para representar o Brasil na corrida do Oscar. E eu te diria que de tudo que a gente já fez, é isso que está faltando. A gente já tem Emmy, a gente já tem indicações para Critics Awards, para Spirit Awards. Eu acho que é só isso que está faltando, a cerejinha do bolo, que a gente trabalha e torce muito, se não for a Gulani, que seja uma outra produtora brasileira, um outro projeto brasileiro, mas a gente torce muito porque a gente acha que é o próximo passo que seria pivotal para a indústria brasileira. Sim. Seria o cinema brasileiro ganhar um Oscar, que Você acha por incrível isso que pareça, né? Você acha isso possível? Muito. Acho que a gente já produziu... Já teve filmes que foram indicados, Foram né? indicados, exato. Tivemos alguns, né? A gente já teve a música brasileira recentemente indicada com o filme Rio. Foi o Carlinhos Brown. Sim. A gente teve o Cidade de Deus indicado, até para montagem, né? Então, para outras categorias. Central do Brasil também, né? Fernanda Montenegro indicada melhor atriz. A gente tem mais recentemente a animação brasileira Menina e o Mundo, indicado para animação. Documentários brasileiros, né? A Petra Costa recentemente teve o documentário dela indicado. Sim. Mas a gente nunca ganhou um prêmio. Por que você acha que a gente ainda não ganhou? O que é que falta? Olhando hoje para a indústria da Coreia do Sul, que ganhou prêmios, para a indústria asiática, que tem se posicionado muito bem, eu acho que falta um esforço, uma missão mesmo, um esforço de política pública, de posicionar o Brasil nessa corrida. Não digo isso porque eu acho que é o único caminho, acho que a gente é muito capaz com os nossos projetos de chegar lá, mas a gente analisando né, uma indústria paralela, que é a indústria asiática, e como eles posicionaram, como eles criaram um caminho para isso. Como foi? Como eles criaram esse caminho? Eles fizeram o quê? Eles tiveram uma estratégia muito forte, muito voltada para ganhar o Oscar. Então, eles começaram, desde a parte de financiamento, desde a parte de produção, realmente uma missão premiações. Então, estudar onde colocar esses projetos, os projetos que entravam nos festivais que abrem mais esse caminho, eram os projetos que eles apoiavam, que eles escolhiam como os representantes do seu país. Eles colocavam muito dinheiro em ter esses projetos distribuídos na América do Norte, porque eles entendiam que nenhum projeto que tinha ganhado tinha uma distribuição fraca. Então eles investiam dinheiro depois nas campanhas, as campanhas do Oscar. Fazer esse filme ficar conhecido nos Estados Unidos. Exato. Fazer o filme ter o tamanho de um filme que ganha o Oscar. Então, ao invés deles contarem com a sorte, que eu acho que o Brasil é plenamente capaz de chegar pela sorte, porque a gente realmente tem produções muito fortes, a gente quase chegou muitas vezes. Sim. Mas eles fizeram esse trabalho, estudaram o que os filmes tinham, que ganharam o Oscar, e culminou em eles quebrarem qualquer paradigma e ganharem pela primeira vez um filme estrangeiro o Oscar de melhor filme, que é o prêmio mais importante da categoria, né? Então, a gente vê que contar com a sorte e, né, de novo, aquela questão de trazer o conhecimento de indústria, trazer o conhecimento de negócio, acho que vem um pouco disso, né? A gente chega muito longe fazendo as coisas bem. Sim. Mas a gente chega muito mais longe fazendo as coisas estrategicamente. As coisas são boas, já são boas estrategicamente, né? Sim. Então é um pouco esse o caminho. Acho que a Gulani tem empreendido um pouquinho em trazer essa visão mais estratégica em o que a gente está fazendo com a internacionalização, com os negócios, com os nossos produtos, né? Enxergando nosso cinema também como produto. Queria que você falasse rapidamente como que funciona assim, para que o filme seja indicado para concorrer ao Oscar. Cada país escolhe um filme, não é isso? Isso. E depois, o que acontece? Por exemplo, esse ano foi o Marte 1, né? Isso. E aí, qual é o próximo passo depois disso? Então, quando a gente está falando da categoria específica de filme internacional, que é a antiga de cinema estrangeiro,
a única forma de você ser elegível é o país, o seu território, indicar o filme como seu representante. Então esse é o primeiro passo. Aqui no Brasil, hoje em dia, a Academia Brasileira de Cinema que escolhe, né? Eles montam uma comissão e escolhem esse projeto. Então eles escolhem um projeto que é o único filme brasileiro que pode ser o representante brasileiro nessa categoria. Certo. O projeto, quando ele é indicado para animação, para documentário, para direção, ele vai para outro caminho. Pode ir por outro caminho, ele não precisa ser esse indicado. Mas é o caminho mais fácil para um projeto criar visibilidade lá fora, um projeto internacional, ser o indicado, o representante oficial do seu país, né? Depois que ele é indicado, aí vai para uma comissão especializada, que é formada pelos realizadores que já ganharam, que têm alguma afinidade com o mercado internacional, e eles selecionam 9 projetos, que é a shortlist que a gente chama. No mundo, desses países todos vão ser escolhidos. 100 e poucos países que foram indicados, eles dizem, bom, esses aqui, inclusive eu acho que agora são 15, tá? Eu acho que depois da pandemia cresceu um pouquinho o número, mas enfim, são muitos poucos. Sim. É um momento que ninguém enxerga, mas é que é o momento mais importante. Para quem estiver pensando em internacionalização, é importante conhecer não só o que aparece para o mercado, que aparece para o público geral, né, mas conhecer essa parte de backstage, né? Então, a campanha tem que começar antes desses filmes serem selecionados. Ah, então peraí. Quando o Brasil escolheu tal filme, então aí depois disso é importante que o Brasil faça uma campanha desse filme fora, ou seja, exibir o máximo possível, pagar salas de cinema para esse filme ser exibido fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, é isso? Colocar anúncio, contratar uma boa assessoria de imprensa, contratar um estrategista de campanha, que existe essa função lá, que são as pessoas que são conectadas, que conhecem quem vota, que conhecem maneiras de ajudar o seu filme a se posicionar, fazer sessões para que essas pessoas vejam. E tudo isso é antes do filme participar da shortlist. Porque se a gente não faz esse trabalho logo depois que o filme é selecionado como representante do Brasil, a gente não tem nem chance de entrar na shortlist, Entendi. Né? Então, daí depois que entra Hoje o Brasil faz esse investimento? O governo brasileiro tem uma ajuda que não é ainda tão estruturada, um pouco... depende um pouco do momento, depende dos recursos disponíveis, mas sim, eles fazem um investimento financeiro, mas fica... E outras iniciativas, né, outras empresas que focam em internacionalização, elas tendem a ajudar também, financeiramente, mas o que fica 100% a cargo do produtor é esse conhecimento de mercado e saber o que fazer com esses recursos e como otimizar esses recursos. Entendi. Então, acho que, por um lado, os recursos ainda são escassos, limitados e um pouco imprevisíveis, o que dificulta, principalmente esse trabalho no começo, para a gente chegar ao shortlist, né? Porque você começa a gastar dinheiro sem saber o quanto você vai ter disponível, mas você não pode esperar, porque se você não for para o shortlist, você não tem uma chance de uma indicação, de ser um dos 5 indicados. Sim. E, por outro lado, eu acho que é o trabalho que eu trouxe, né, que a Coreia do Sul fez, que o próprio governo tinha um entendimento de como tudo isso funcionava e ele podia apoiar os produtores e os filmes selecionados a se posicionar nesse mercado. Quanto que eles deram para esse investimento, vocês sabem? Não sei dizer, mas eles eram um grande investimento, não só financeiro, mas de conhecimento, de know-how, de aprender sobre a indústria. Entendi. Gente do céu, quanta informação! Bom, a gente precisa ir para o nosso último intervalo do nosso programa de hoje. E na volta, eu quero saber mais sobre os projetos da Laura Rossi para o cinema brasileiro lá fora. Daqui a pouco a gente volta.
E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios. E hoje conhecendo aqui o trabalho da Laura Rossi, coordenadora internacional da Gulani, produtora brasileira de conteúdo audiovisual. Laura, eu queria começar te perguntando nesse último bloco, quais os desafios que a gente tem para essa questão de internacionalizar nossos filmes, séries, enfim. Eu acho que tem um desafio que ele é mais ligado à preparação do profissional que vai fazer a internacionalização, né? Então, uma das grandes barreiras, eu acho que é a língua. Vira e mexe, a gente vai para qualquer lado no Brasil, a gente acaba chegando na questão da educação, né? Sim. Mas isso eu sinto que é um entrave grande, porque, claro, para a gente começar a internacionalizar, a gente falou, né? A língua brasileira, ela não tem muitos conterrâneos pelo mundo, né? Sim. Então, não é que nem um espanhol, que a gente tem vários territórios para internacionalizar, se a gente é um país de língua hispana. Então, precisa ir aprender o espanhol, precisa ir aprender o inglês, precisa entrar nessa língua comum de comunicação do mundo. Acho que esse é o primeiro desafio para um profissional que quer ir para a área de internacionalização. Passado esse desafio, eu acho que o outro grande desafio, ele é financeiro. Então, é um jogo caro, não tem como... para você se posicionar no mercado, você precisa de tempo e você precisa ter um projeto longo. Então, provavelmente não vai ser no primeiro mercado internacional que você já vai... Você marca reuniões lá fora, né? Vai para vários países, é isso? Faz a gente uma geralmente jornada. vai nos festivais de cinema, que tem mercados paralelos, né? Então, o Festival de Cannes, tem o Marché do Filme, o Festival de Berlim, tem o AFM, o European Film Market, tem alguns mercados que não são ligados a festivais, como o Ventana Sur, que é aqui na Argentina, em Buenos Aires, tem o AFM, que é nos Estados Unidos, e eu acho que talvez essa seja a dica, né, para... Como a pessoa fica sabendo desses mercados, desses festivais? Como que quem está aqui nos assistindo e quer adentrar nessa jornada, como que fica sabendo? Quais sites? Como é que é isso? É um mercado ainda um pouquinho oculto. Tem algumas empresas aqui do Brasil, algumas organizações que trabalham voltadas para o internacional. Então, eu posso indicar o Cinema do Brasil, que é uma iniciativa do CIAESP. O que é o Cinema do Brasil? O Cinema do Brasil é uma organização de exportação, de fomento à exportação do cinema brasileiro. Então, no site deles, qualquer pessoa que acessar vai achar muitos recursos, e se a produtora quiser, ela pode se associar, e daí ela tem realmente um passo a passo, alguém para segurar na mão e para levar e para ensinar esse caminho de internacionalização. Sim. A gente tem um projeto mais recente, que é o Projeto Paradiso, muito interessante. Ele tem um cunho mais de financiamento de talentos e projetos, mas ele é uma boa fonte de pesquisa para você saber o que está acontecendo, e daí, sabendo o que está acontecendo, também pode se inscrever por lá e aproveitar e ganhar as bolsas do Projeto Paradiso para o seu projeto participar de iniciativas internacionais. E assim, ainda é um mercado um pouquinho oculto, é um mercado super restrito, tem poucas pessoas fazendo, então acho que muito vem da experiência e da pesquisa, mas a gente começou a estruturar um pouquinho isso, é uma das grandes missões que eu tenho como docente. Recentemente eu fiz um projeto com o Sebrae, que é 100% gratuito, Bacana. que é o Objetivo Empreendedorismo em Foco. É um projeto que já existia do Sebrae com a APRO, para empreendedores do mercado audiovisual. E ano passado eles resolveram expandir para a internacionalização, então eles criaram um módulo específico de internacionalização, que está 100% disponível online, 100% gratuito. Como que acessa? Ou pelo site do Sebrae, buscando o projeto Objetiva Empreendedorismo Audiovisual, ou tem um próprio site do Projeto Objetiva. O site da APRO também tem informações, né, para quem conhece. Então tem vários caminhos. O mais simples, digita no Google o nome,
vai aparecer, digitando meu nome também, dá para achar o caminho, caso não esteja aparecendo por algum motivo. Mas é uma iniciativa super legal, são 6 módulos, então várias áreas diferentes. E daí, para quem se interessar por internacionalização, a gente tentou criar um conteúdo de verdade, assim, que são 60 horas de aula, Caramba. focados em como é que eu começo, quero fazer, quais são os caminhos possíveis. Então, a gente fala sobre festivais, a gente fala sobre mercados, a gente fala sobre coproduções internacionais, fala sobre vendas internacionais, fala sobre direito de remake, fala sobre a internacionalização também menos óbvia, que é a de buscar parceiros internacionais para a gente vender o nosso conhecimento de Brasil, né? Então, se vender como empresa brasileira para fazer serviços de produção para projetos internacionais. Então, é bem completo. Maravilhoso, muito importante mesmo, né? Queria entender um pouco mais sobre essa parte de internacionalização, né? Quando um filme está pronto, está produzido, né, no Brasil, porque muitas vezes quem distribui fora é a distribuidora, não é isso? Não é a produtora, não é isso? Não é ela que vende? A gente tem uma cadeia de produto bem setorizada, né? Geralmente a gente tem uma produtora que é responsável por produzir, o distribuidor, que é um outro elo da cadeia, que é responsável por fazer essa ponte entre o produtor e o exibidor, que é o último elo, que é o que tem acesso ao público final, finalmente ao consumidor. Quando a gente fala de internacionalização, a gente provavelmente vai ter que buscar, claro, tem algumas distribuidoras do Brasil que começam a colocar passos de internacionalização e conseguem ter um alcance a nível internacional, mas geralmente o que a gente faz é procurar essa distribuidora, né, essa Paris Filme aqui do Brasil, essa Vitrine Filmes do Brasil, essa Pandora, Imovision, essa distribuidora brasileira, quem é ela em outro país. E a gente tem que achar essa distribuidora local que vai ter esse conhecimento dos exibidores locais para poder vender o seu projeto para eles e fazer esse projeto ser disseminado. Então, quem é responsável em vender lá fora não é só a distribuidora daqui, que é nessa parceria local aqui do Brasil, é também fazer essa codistribuição, digamos assim. Geralmente a gente negocia os direitos por território. Então, quando eu fecho a distribuidora aqui do Brasil, se ela tem um acesso a toda a América Latina, eu posso deixar todo o território latino-americano com ela. Certo. Se ela só atua no Brasil, eu fecho um contrato só dos direitos para o território brasileiro. E daí eu busco essa outra distribuidora lá fora e eu deixo os direitos, por exemplo, da França, os direitos Sim. da Itália, os direitos da Coreia, os direitos da China. Sim. E daí eu acho que a grande pergunta é como é que a gente faz isso ser viável, né? Porque se você... Já é difícil a gente fechar uma distribuidora aqui no Brasil, procurar 70, 100, 10, 20 para distribuir em outros países. Então tem um player muito importante, que é o agente de vendas. Agente de vendas? Agente de vendas. Ele é um player que faz essa intermediação entre o produtor e as múltiplas distribuidoras do mundo inteiro. Então ele tem esse conhecimento de mercado, conhece distribuidores, conhece o mercado do mundo inteiro. Então, para quem está pensando em vender e está começando nesse mercado, eu indico ir por esse caminho, pesquisar, não a distribuição em cada território, porque... É um mundo, né? Cada país é um mundo. Mas focar a pesquisa nesses profissionais, agentes de vendas, que seriam os parceiros certos para te ajudar a vender para múltiplos territórios. Tá. Bom, para finalizar, gente, é tanta vontade de perguntar tanta coisa, mas nosso tempo é curto. Bom, para finalizar, queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, quais dicas que você dá para quem quer empreender nessa indústria do entretenimento, do audiovisual? E também, qual ou quais cases você acredita que a gente tem aqui no Brasil de que teve uma grande importância internacional, sendo da Gulani ou não? Quais filmes, quais séries assim, são grandes cases? Sim.
Bom, primeiro, acho que a dica principal, e daí eu vou focar da parte de negócios, é falar que existe uma escassez de profissionais que foquem especificamente em negócios, que foquem em pensar esse mercado do ponto de vista de viabilidade financeira. Então, tem muito espaço para empreender nesse sentido. Acho que a gente já produz conteúdos muito bons e muitas vezes eu enxergo conteúdos sendo engavetados, conteúdos não chegando ao seu potencial, porque o que falta não é o talento, o que falta não é o criativo, o que falta é ter esse profissional, esse aliado que entende do mercado, que vai atrás de achar oportunidades para esse produto se posicionar no mercado, vai atrás de conhecer quais novas oportunidades podem ser abertas, né? Sim. Então, eu acho que tem muito espaço para empreender, tem muitos, falando especificamente de internacionalização, tem muitos poucos profissionais brasileiros, na verdade no mundo inteiro, que atuam especificamente com internacionalização. Sim. É um mercado que tem crescido. A Netflix foi um grande propagador de séries de língua não inglesa. Então, hoje em dia, a gente enxerga que também tem um potencial grande para fazer internacionalização de séries, né? Então, muito mais conteúdo, muito mais espaço a ser explorado, mas precisa ser construído. Então, tem que ser uma pessoa com uma mentalidade empreendedora para olhar para o que já existe e pensar para onde que dá para crescer, porque tem muito espaço para crescer, com certeza. Sim. E eu acho que grandes momentos nossos internacionais foram justamente quando a gente teve esses projetos que conseguiram romper essas barreiras, né? Então, a gente tem Fernanda Torres como atriz ganhando o primeiro prêmio para uma atriz brasileira no Festival de Cannes, de melhor atuação. A gente tem a Fernanda Montenegro como atriz também, quando foi indicada ao Oscar como melhor atriz, né? A gente tem o Quatrilho, O Menino e o Mundo, Democracia em Vertigem, né? Os nossos filmes brasileiros, o Rio, que é uma produção internacional, mas que tem a brasilidade, tem um realizador brasileiro por trás, tinha música brasileira, né? Sim. Indicados ao Oscar. Então, eu acho que são esses projetos. Bom, Karim Ainuz, que a gente citou, com Firebrand, que é o primeiro projeto dele falado em inglês, uma produção internacional, mas é um talento brasileiro se colocando no mercado internacional. Acho que citar outros atores que também fizeram isso. Rodrigo Santoro, Wagner Moura com Narcos, né? Sim. Alice Braga, maravilhosa. Então, acho que são esses momentos de romper barreiras que vão abrindo espaço para quem está atrás. Maravilhosa. Laura, eu ficarei aqui horas conversando com você, acho que o público de casa também. Muitíssimo obrigada por compartilhar toda a sua experiência, sua inteligência, né? Às vezes você falava e ficava, gente, peraí, aqui os neurônios para rodar. Então, muito obrigada pela sua simpatia também e parabéns pela linda jornada que você está trazendo aí junto com a Gulani para o nosso audiovisual brasileiro. Muito obrigada, Gal. Parabéns por esse projeto, esse programa super legal, super necessário. E obrigada mais uma vez por abrir as portas. Fiquei super feliz. E quando quiser voltar, só avisar pra gente. Bom, a gente fica por aqui e semana que vem você tem um encontro marcado comigo aqui no programa Perfil e Negócios, porque assistir já é um ótimo negócio. Até lá!